bom? Evangelho de João, capítulo 3, versos de 1 a 7, a Bíblia vai dizer assim para a gente: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao meu e ao seu coração, ao coração de todos nós. O tema sobre o qual nós vamos refletir nessa noite, a título de introdução e para dispararmos esta reflexão, é o seguinte: nasceu mais um filho. Nasceu mais um filho. E eu quero iniciar essa reflexão justamente pensando sobre o advento da chegada de uma criança, de um bebê, no meio de uma família, na vida de um casal, o que isto provoca. Em primeiro lugar, tem aquele período da expectativa, para uns mais sofrido do que para outros, né? Mas aquele período gestacional em que se gera muita expectativa, e é natural, é louvável, é justificável, as expectativas precisam surgir, afinal de contas, uma semente foi feita vida, e agora está crescendo no ventre, e todos aguardam ardentemente a chegada do rebento, como diziam os antigos. Os antigos tratavam da criança como rebento, né? Ou a chegada do neném, a chegada do bebê. E quando isto acontece, queridos, é algo assim inigualável, é algo assim extraordinário, porque a alegria, ela toma conta do ambiente e é capaz, inclusive, de mudar o humor das pessoas, porque todo mundo fica com aquele espírito de cuti-cuti, não é? E assim, é engraçado, né? Tem pessoas que conseguem perceber diferenças entre bebês, né? E conseguem dizer assim: nossa, é a cara da mãe, nossa, é a cara do pai. Tem gente que diz que bebê é igual chinês, tem tudo a mesma cara, né? E assim, mas o importante é o sentimento, sabe? É aquela coisa gostosa. Nós estamos felizes porque algo especial nos foi dado. E é interessante que a vida acaba de chegar, ela acaba de ser recebida, está sendo embalada ainda pelos pais, e as mais diversas projeções e previsões, elas já são feitas. Uns dizem: esse aqui vai ser o camisa 10 do Flamengo, né? Outros dizem: não, esse aqui vai ser médico, essa aqui vai ser médica, e sabe, olha, isso aqui tem uma cara de diplomata, né? E as comparações mais diversas, elas são feitas. Eu sei, tem gente que está rindo aí porque sabe que o Flamengo perdeu, né? Eu quero dizer que o nome disso é personalidade. Eu não sou Flamengo só quando ganha, eu sou quando ele perde também, né? Então, é isso aí, né? Então vamos lá, firme e forte. As mais diversas previsões e comparações, elas são feitas. E aí,
a gente para e começa então a perceber aquelas pessoas mais experientes, porque muitas das vezes, todo mundo foi em algum tempo, em algum momento, marinheiro de primeira viagem nesse negócio, né? Então sempre há alguém com mais experiência para chegar, para dar aqueles conselhos, né? Para dizer como é que deve pegar, para dizer como é que deve tratar, como é que deve fazer isso, aquilo outro, porque os mais diversos conselhos, eles são dados inadvertidamente. Isso é o efeito que a chegada, dois efeitos que a chegada de uma criança provoca na vida de uma pessoa. Mas o fato é que mais um milagre é realizado por Deus no meio da família. O fato é que o nascimento de uma criança é motivo de muita alegria. Todo o ambiente ele é tomado e é influenciado pela ternura e pela fragilidade do milagre de Deus. A gente pode afirmar sem medo de errar que nascer é um grande privilégio, é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. E aí, eu quero refletir sobre isso, eu quero usar este ponto de partida como reflexão, para podermos pensar um pouco sobre o que aconteceu neste texto da palavra de Deus. Por quê? Justamente por ser tão importante, não é de admirar que Jesus tenha usado a figura do nascimento para advertir um cidadão chamado Nicodemos sobre o que precisava acontecer em sua vida. Ele usa a figura do nascimento, a figura do surgimento de um novo ser, para explicar e para desenhar quase para Nicodemos aquilo que precisava acontecer no coração dele. E Jesus foi categórico e foi assim conclusivo em dizer o seguinte: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. E aí Nicodemos, quando a gente olha para esse texto, Nicodemos não entende lhufas, não entende nada. Ele chega a fazer alguns questionamentos, e um deles é o seguinte: Senhor, como pode alguém nascer de novo já sendo velho? Porventura voltará a entrar no ventre de sua mãe? Olha a infantilidade para uma figura tão douta, para uma figura tão erudita, para uma figura tão sábia, tão cheia de conhecimento como era Nicodemos, por ser fariseu e por ser também parte do sinédrio. Não se espante não, não se espante não, porque tem gente que nesse exato momento, quando a gente fala sobre nascer de novo, não consegue compreender ainda direito o que isso significa. Por exemplo, muitas necessidades foram se apresentando diante de mim e diante de você ao longo da nossa vida, mas nenhuma delas é mais importante do que estar com Jesus no seu reino. E Jesus atrela justamente o novo nascimento a estar no seu reino. Ele atrela o nascer de novo a fazer parte do seu reino. E você pensa assim: peraí, como é que esse negócio funciona? Eu quero explicar algumas coisas rápidas para vocês. Por exemplo, existem pessoas que nasceram, cresceram em famílias cristãs, mas que não nasceram de novo. Existem pessoas, queridos, que frequentam e frequentaram a igreja uma vida inteira, mas que ainda não nasceram de novo. Existem pessoas que possuem uma conduta ilibadíssima, elas são como que reservas morais da localidade onde elas estão, sabe? Quando se fala em pessoa correta, em pessoa justa, em pessoa reta, em pessoa de bom caráter, em pessoa, sabe, inquestionável, irrepreensível, a própria comunidade, ela tem logo uma direção para dar, uma casa para apontar, uma pessoa para indicar. No entanto, pessoas que têm
todos esses predicados, mas que ainda não nasceram de novo. Sabe, queridos, pessoas que foram impactados pelos maiores e pelos melhores e pelos mais diversos eventos da vida, e não somente da vida, até mesmo da vida das igrejas, da vida dos crentes, sabe? Eu conheço pessoas que foram impactadas por encontros de casais, mas que não nasceram de novo. Eu conheço pessoas que fizeram encontros com Deus, mas que ainda não nasceram de novo. Eu conheço pessoas que fizeram e participaram do radical, mas que ainda não nasceram de novo. Se tornaram crentes, se tornaram fiéis, se tornaram devotas, sabe, de eventos, de circunstâncias, de situações, mas o novo nascimento não lhes chegou ao coração. Será que eu estou falando com alguém? Sabe, pessoas passaram pelas situações mais, tocantes da vida, que sinalizavam Deus, que apontavam para Deus, que lhes revelava o amor de Deus, e no entanto, ficaram no raso, ficaram no superficial, ficaram simplesmente naquilo que lhes empolgava, mas não permitiram que nascessem de novo. Sabe uma coisa que tem me incomodado ultimamente? É ouvir pessoas dizerem que estão doidas para ver a vacina chegar e serem aplicadas massivamente para todo mundo. Sabe para quê? Para poder voltar e participar de um evento. Participarem de um evento, seja ele qual for. Qual evento? De qual evento estou falando? Especificamente desta igreja. Estou falando do Projeto Radical. Em nenhum momento, e eu quero fazer a pergunta agora, tem radical aí? Uhul! Tem radical aí. Quer ver só uma coisa? Tem crente aí? Você percebeu a diferença? Tem gente que tem mais saudade do radical do que tem de Jesus. Que tem mais saudade de encontro com Deus do que tem de Jesus. Que tem mais saudade de encontro de casais, de encontro de juventude, de acampamento de juventude, de acampamento de adolescentes, de acampamento de tudo do que tem de Jesus. Sabe qual é a conclusão que eu chego? Será que esse pessoal nasceu de novo? Será que esse pessoal não conseguiu entender que ao longo dessa vida de meu Deus, desses mais de 2000 anos de história do cristianismo, eventos foram, eventos vieram, coisas aconteceram das mais diversas facetas, e Cristo tem atravessado a história, e é Ele quem tem mudado vidas? Algum descuidado pode chegar nesse momento e pensar assim: o pastor é contra o radical? Claro que não. Claro que não. Eu sei o que eu vi lá, eu sei o que eu vivi lá. O pastor calma. O pastor é contra encontro de casais? Não. Eu sei o que eu vivi lá, trabalhei em alguns e participei também. Eu sei o que eu vi, eu sei o que eu vivi, eu sei as coisas que eu vi Deus fazer, eu sei. Mas você sabe o que pode estar acontecendo, né? A gente pode estar criando uma congregação de devotos que não nasceram de novo. De gente que não nasceu de novo. Eu vou seguir. Eu vou andar mais um pouquinho. Vamos lá. Jesus continua repetindo para os Nicodemos deste tempo a mesma coisa. Sabe o que ele diz? Olha, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, lê comigo, não verá o reino de Deus.
Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Sabe, tem coisas que acontecem que a gente fica pensando assim, peraí, cara, isso não é coisa de alguém que nasceu de novo, não é possível. Não é possível que uma pessoa chega para você e diz uma palavra de conforto, ou então diz uma palavra de bênção, e não dá 5 minutos depois, está falando mal de você. Na sua casa, no seu ambiente de trabalho. A gente precisa fazer essa análise, porque por vezes nós estamos no lado dos ofendidos, mas por outras vezes nós estamos também no lado dos ofensores. Precisamos fazer essa avaliação com muita honestidade. Com muita honestidade. Mas a questão é, o que seria nascer de novo? O que é preciso fazer para nascer de novo? Como é que esse negócio acontece? Como é que isso se processa? Vamos lá. Vamos andar. Eu entendo, queridos, que o novo nascimento, ele acontece quando a gente descobre algumas coisas. A primeira delas, a gente descobre que a vida até aqui não nos satisfez. O novo nascimento, ele começa a acontecer, sabe, quando a gente descobre que a nossa vida, até esse momento, sabe, até aqui, não nos satisfez. Não satisfez. De onde que eu tiro isso? Da conduta de Nicodemos. O que aconteceu nos versos 1 e 2? Olha só que coisa curiosa. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Pastor, espera aí. Qual é o indício que há nesses 2 versos de que a vida de Nicodemos até aquele momento não lhe satisfazia? Simples, o fato de ele procurar Jesus de noite. Na verdade, ele não queria ser visto. Ele tinha inquietações, ele tinha questões no seu coração que lhe incomodavam, que não lhe deixavam seguro. Ele tinha visto, percebido e tinha olhado a pessoa de Jesus, sentiu-se atraído por esta pessoa, e ele quis então ter com ele sem comprometer a sua imagem, por isso o fez de noite, o fez meio que escondido, sabe? O fez meio que longe dos olhos, dos olhares alheios, para que ele não fosse, por exemplo, condenado por estar conversando e procurando alguém que já estava sendo alvo de restrições dos demais. Havia inquietações particulares que precisavam ser tratadas longe dos olhares dos outros. Ele necessitava entender que algo que não lhe deixava confortável, em outras palavras, ele estava insatisfeito com as suas próprias convicções. E ora, Nicodemos era mestre, e ele chega para Jesus e o trata por Rabi, e o chama de mestre. Mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Qual era a preocupação de Nicodemos? Qual era a preocupação dele? É porque tudo que ele vivia, mesmo sendo fariseu e participante do sinédrio, até aquele momento não lhe supriam. Ele estava com carências, ele tinha necessidades. Sabe, queridos, o novo nascimento, ele depende de algumas coisas. Uma delas, sabe qual é? De uma avaliação, de um reconhecimento honesto de uma vida insatisfeita. O novo nascimento depende de que a gente seja honesto com a gente olhe para a gente e admita que existem perguntas que ainda nos incomodam, que existem questões que ainda causam incômodo na nossa alma, que nós não estamos plenamente satisfeitos, não estamos em paz, e se nós não estamos em paz e não estamos satisfeitos é porque Cristo não está, porque quem tem Cristo tem paz e tem satisfação, aleluia.
paz e satisfação são dois sinais indeléveis, são dois sinais inquestionáveis da presença de Jesus no coração da vida de uma pessoa. Mesmo que todo mundo ao redor esteja uma confusão só, uma perturbação só, eu, por dentro, estou de pé, porque eu sou sustentado pelo Filho de Deus. Eu tenho a paz do céu e eu estou satisfeito, porque aquele que tem Jesus não tem falta de nada. Então eu preciso admitir no meu coração, você precisa admitir, se este é o seu caso, no seu coração, que a sua vida não te satisfez até agora. Ou seja, existem, lacunas. Existem pendências, Existem algumas questões que ainda não conseguiram descer na garganta, Você ainda tem lá no seu secreto, nos seus questionamentos, sérias dúvidas sobre alguns assuntos que a presença de Cristo elimina. Por exemplo, gente que tem medo do inferno. Como é que pode ter pessoas que nasceram de novo com medo do inferno? Se tem o próprio céu dentro delas, porque Jesus é o que justifica o céu. Pensa você, Cadu, o que você vai fazer no céu se Jesus não estiver lá? Imagina isso. É uma especulação louca, não é? Mas eu quero colocar a seguinte questão: até sobre o céu Jesus é maior. Então, como é que pode alguém ter pavor do inferno, se tem Jesus no seu coração? Se tem, é porque provavelmente não tem Jesus no seu coração, não nasceu de novo. Percebe como é que a coisa funciona? Então, meu querido, a gente precisa ser honesto, porque nessa relação para nascer de novo, existe o elemento chamado arrependimento, que é o que desnuda a nossa alma e coloca o nosso coração em honestidade diante de Deus. É o arrependimento que faz com que o coração da pessoa seja apresentado como pecador, como carente, como falho, como desesperadamente carente da graça de Deus. Eu não estou falando de você estar satisfeito com a igreja. Eu não estou falando de você estar satisfeito, com o seu ideal devocional e religioso. Não estou falando disso não. Não estou falando disso não. Eu estou falando de você estar feliz, satisfeito por dentro, porque Jesus é seu Deus. Está satisfeito? Ou honestamente tem perguntas ainda aí que te incomodam? Necessário vos é nascer de novo. Segundo lugar, a gente entende que o novo nascimento acontece quando descobrimos que a vida até aqui também não satisfez a Deus. Não satisfez apenas a você, não satisfez a Deus também. Ora, vamos ler o texto. Evangelho de João, capítulo 3, os versos de 3 a 5, dizem assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Gente, o que esses versos dizem para mim? Esses versos dizem para mim que o novo nascimento é uma exigência de Deus a ser satisfeita. É um pré-requisito absoluto do qual ele não abre mão. Jesus é categórico em dizer: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí, eu fico pensando assim, rapaz, o encontro de Jesus com Nicodemos foi um encontro inusitado, poderíamos dizer inesperado. E Nicodemos chega, como é que ele chega? Ele chega no nosso português
calçado com as sandalinhas da humildade. Ou seja, ele chega pequenininho, não é não? Ele chega pequenininho, ele chega na humildade, sem soberba, sem arrogância, sem vaidade. Ele chega, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não for uma pessoa de Deus, se Deus não fizer. Sabe, aquele papo de cerca Lourenço, eu não estou dizendo que Nicodemos não estava sendo sincero. O que eu quero dizer é que mesmo essa boa intenção, mesmo esse espírito humilde, sabe, supostamente humilde, apresentado por Nicodemos, não suavizou a exigência de Deus, não mudou os rigores de Deus, não mudou os pré-requisitos de Deus. Sabe, ele não suavizou todo o interesse e boa intenção de Nicodemos, não suavizaram a resposta de Jesus. Ele continuou dizendo: é necessário nascer de novo, Nicodemos. E aí, tem uma outra questão que é muito comum entre nós, nesse tempo, né, que eu chamo de cultura do caminho alternativo. É porque a cultura do caminho alternativo para o céu é simplesmente inadmissível para Jesus. É a cultura do caminho alternativo. Você deve ter ouvido falar nisso, né? Não. Por que eu preciso aceitar Jesus, nascer de novo, se eu posso ir direto a Deus? Você já ouviu isso? Por quê? Por quê que se eu não fizer o bem às pessoas, por que isso não contará pontos para mim diante de Deus? Por que uma pessoa tem que de fato, sabe, se arrepender de pecados e mesmo assim continuar pecadora? Por que tem que ter esse negócio de arrependimento? Não, sabe, não tem só esse caminho, todos os caminhos levam a Deus, é a cultura dos caminhos alternativos. Sabe por quê? É porque fogem do necessário. É porque todos eles fazem a pessoa evitar e fugir daquilo que é necessário, que é da consciência de pecado, do arrependimento e do quebrantamento. As pessoas estão mais preocupadas com o que elas vão perder ou com o que elas terão que deixar do que com aquilo que elas vão receber. Esse é o raciocínio. Não, peraí. E o meu happy hour com os meus amigos depois do trabalho? Né? E aquelas saidinhas e puladinhas de cerca, sabe? E aí começa a apresentar uma série, sabe, de coisas que são benefícios, supostos benefícios para ela, daqui de prazeres que tem, dos quais não querem abrir mão, porque o dia que tiverem encontro com o Cristo verdadeiro, vão se sentir envergonhadas e constrangidas por causa do pecado, porque Jesus Cristo, Ele não veio apenas apontar que você é pecador, Ele veio convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E dizer: olha, o pecado te mata, ele te afasta de Deus, ele não é bom para você, e se você está preocupado com o céu, você precisa se arrepender. Desculpa, queridos, mas é nessa vibe aí. Desculpa, meus amados, mas é por aí, Jeová, não é assim que o pessoal gosta de falar? É por aí, Jeová. Não é, queridos, quem é honesto é quem nasce de novo. Queridos, não é quem não peca, é quem nasce de novo. Mas pastor, quem nasce de novo continua pecando? Quem nasce de novo continua sendo pecador e luta para não continuar pecando. Eventualmente peca e se conserta diante de Deus, mas ele se sente constrangido pela presença do Espírito. E porque ele não quer mais desagradar aquele que deu a vida para garantir a você a sua salvação e a sua eternidade. Não é quem é religioso, é quem nasce de novo. Não é quem obedece e cuida de rituais, não, é quem nasce de novo. Não é quem se sacrifica, é quem nasce de novo.
Você pode fazer o que você quiser, você pode subir monte, descer monte, você pode entrar em caverna, você pode subir escadaria de joelho, pode fazer o que você quiser. Não é quem se sacrifica, é quem nasce de novo. Não é quem simpatiza com a igreja, é quem nasce de novo. Não é quem gosta do louvor da igreja, quem gosta do culto da igreja, quem gosta disso da igreja, quem gosta da galera da igreja, o movimento da igreja, a vibe da igreja é boa e tal. Pô. Não é nada disso. É quem nasceu de novo. Não é quem se acha espiritual. Porque a primeira atitude de quem se acha espiritual é olhar para si mesmo e entender que não é ninguém. É a primeira atitude de quem se acha espiritual. Se alguém se acha espiritual, essa pessoa é, antes de tudo, humilde. Sabe muito bem o significado da palavra miserável. Eu sou miserável pecador. Nós somos miseráveis pecadores. Somos salvos pela graça. Nós não somos salvos pelos méritos nenhum. Vou falar sobre isso mais a pouco. Ou seja, para Jesus, para Deus, o novo nascimento é uma condição sine qua non, ou seja, sem Ele não dá. Não dá. Sem o novo nascimento. Eu gosto de alguns autores, de alguns pastores, que ministram ao meu coração, tanto de maneira pessoal, porque são amigos, outros porque se tornaram amigos pela internet. Um deles é o pastor Paulo Júnior. O pastor Paulo Júnior disse o seguinte: olha, se o poder do alto não te revestir, se a nova natureza de Cristo não possuir a sua alma, você não sobe. Se você não tiver um relacionamento vivo com a pessoa de Jesus Cristo, é tudo inútil. Se o Espírito Santo não puser você de joelhos a chorar pelo seu próprio pecado, é nula a nossa, a minha e a sua fé. Tem que nascer de novo. Jesus Cristo diz, é necessário nascer de novo. Ele não diz, é uma possibilidade, é um caminho. Olha, uma das formas é nascer de novo. Ele diz, é necessário nascer de novo. Só o que satisfaz a Deus é o novo nascimento. Ninguém vai conseguir entrar no céu com outra credencial. Só se nascer de novo. Em último lugar, eu entendo que o novo nascimento acontece quando descobrimos a necessidade de um parto espiritual. De um parto espiritual. Versos 6 e 7, a Bíblia diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Você vai sair daqui com isso repetindo na sua cabeça: necessário é nascer de novo, necessário é nascer de novo, necessário é nascer de novo. E você vai começar a procurar em você sinais do novo nascimento. Será que eu nasci de novo? Eu estou fazendo isso, será que eu nasci de novo? Será que eu nasci de novo? Olha, queridos, como eu já disse, Nicodemos, ele possuía muitos atributos. Era uma pessoa culta, erudita, cumpria cabalmente a lei, era instruído, um doutor. Nicodemos era uma pessoa de moralidade, sabe, de moral elevada, espiritualmente mais penitente que qualquer um de nós, religiosamente mais rigoroso consigo mesmo do que qualquer um de nós, mas Jesus Cristo disse que nem por isso ele iria para o céu. Jesus disse que ele era carne e que precisava nascer do Espírito, através do convencimento, do arrependimento e do quebrantamento. E aqui vem uma coisa que eu quero dizer para vocês. O que mantém as pessoas longe do novo nascimento? Uma das coisas que mantém as pessoas longe do novo nascimento é o engano das virtudes e dos méritos. O engano das virtudes e dos méritos mantém as pessoas na carne, longe do novo nascimento. Por quê? Porque a gente acha que a gente tem alguma parte ativa nesse negócio.
porque a gente acha que a gente pode dar uma ajudinha a Deus, que Deus está esperando uma participação minha, uma ajuda minha, que Deus está precisando de um esforço meu, sabe? Que Deus está esperando que eu apresente alguma credencial, sabe? Alguma coisa que o convença, alguma coisa que o constranja, alguma coisa que faça com que eu tenha simpatia dele. Anota uma coisa para você, uma coisa não muda, Deus te ama, Ele te amou em Cristo, isso não vai acabar, isso não vai mudar. Agora, não existe nada que você possa fazer se não reconhecer que é pecador e se arrepender. Somente o que é nascido do Espírito é alguém que nasceu de novo. E aí, este fica ligado a Deus pelo Espírito dele que em nós habita. O Espírito que o guiará em toda a verdade é o mesmo que testifica em seu coração que passou pelo novo nascimento. Paulo fala sobre isso. Como é que Paulo fala isso? Romanos 8,14, ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Lê isso comigo. Olha só. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ué? Eu posso ser guiado pelo Espírito de Deus sem nascer de novo? Não. Não. A única coisa que pode acontecer com você, sem nascer de novo, pelo Espírito de Deus, é ser convencido de que precisa nascer de novo. Todo o restante é posterior. Você vem porque você se torna filho de Deus pela presença do Espírito. Então, aqueles que são filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. O Espírito Santo testifica no nosso coração, diz o apóstolo Paulo, o mesmo Espírito, Romanos 8,16, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É Ele, na minha vida, no meu coração, que diz e me dá a certeza de que eu sou filho do Senhor. Mas isso tudo se você nascer de novo. Se não nascer de novo, não vai. Pastor, e aquela irmã que unge a minha cabeça com óleo, a minha vida com óleo? Lamento. Se não nascer de novo, não tem óleo lisa que dê jeito. Não tem mirra pura de Israel que dê jeito. E depois de nascido, continua não tendo óleo que dê jeito. Porque a Bíblia diz que o óleo é usado para ser colocado na ferida e diz que a oração da fé curará o doente, não é o óleo. E a oração da fé sarará o doente. Então, não adianta. Pastor, e aqueles irmãos que oram por mim lá no monte? Lamento. 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 Eles não vão fazer com que o Espírito de Deus entre na sua vida. A única pessoa que pode permitir isso fazer é se você se arrepender e você abrir a porta e deixar Jesus entrar. Senão não rola, desculpa, não rola. Não vai. Pastor, teve uma irmã que profetizou na minha vida. Lamento. Lamento. Se você não abrir conscientemente o seu coração, arrependido dos seus pecados, para que você nasça de novo, não tem profecia de ninguém que dê jeito. Não tem. Aliás, é uma coisa muito curiosa, né? Eu estou refletindo sobre esse negócio para construir uma série de sermões para frente. O apóstolo Paulo, vou abrir uma janela aqui para falar sobre profecia. O apóstolo Paulo, ele, na carta aos Efésios, no capítulo 4, ele diz assim, olha, e ele deu, uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Certo? No meio dos teólogos, eles dizem que esses são os dons de liderança. Eu conheço igreja que tem pastor por líder. Eu conheço igreja que tem até apóstolo por líder. Não vou entrar nesse questionamento agora. Apóstolo por líder.
Eu conheço igrejas que tem bispo por líder, e bispo é o episcopos, ou seja, o administrador. Eu conheço igreja que tem presbítero por líder, ou seja, é o superintendente, é aquele que cuida da arrumação da casa. Eu conheço igreja que tem pastor como líder, ou seja, é o poimenas, é pastor mesmo, de pastoreio de ovelhas. Mas eu não conheço igreja que tenha profeta. Quem é o profeta daquela igreja? Já ouviu isso? Já ouviu isso? Quem é o profeta lá daquela igreja? Não tem. E pergunta se o cara quer ser chamado de profeta. Sabe por que não quer? Porque a Bíblia diz, em Romanos capítulo 12, que se alguém tem o dom de profecia, ou seja, não é qualquer um, que este seja a segunda medida da fé. E essa segunda medida da fé não é a segunda medida da fé de quem recebe a profecia, é a segunda medida da fé de quem profetiza. Ou seja, se você profetiza, tem que dar conta do que você está falando, porque senão Deuteronômio capítulo 18 vai dizer que você é um falso profeta, e o Apocalipse trata dos falsos profetas. Eu tenho pavor dessa expressão, eu profetizo. Fechei a janela. Vou continuar no sermão. O que acontece quando ocorre o novo nascimento? O apóstolo Paulo vai dizer para a gente. Você sabe esse verso de cor? Ah, sabe. 2 Coríntios 5,17. Lembra dele? Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. O que acontece quando uma pessoa nasce de novo? A primeira coisa que acontece com elas é que uma transformação espiritual acontece. Ele diz, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Alguma coisa mudou. E ainda que não esteja evidente em atitudes ainda, sabe, porque não deu tempo, o cara se converteu ontem, fazia suas bobagens ontem, não deu nem tempo de arrumar a sua vida direito, alguma coisa aconteceu nele por dentro, e ele já é outro por dentro. E no seu olhar já se percebe que é outra pessoa, parece que tiraram uma e colocaram outra. Você tem testemunho disso? De gente que você viu assim, sabe? Sei lá, cara, é um negócio esquisito, né, cara? Não, peraí, mudou, é você? Aquele cara de ontem que está aqui hoje, é você? Porque parece que não é, é uma nova criatura, aconteceu algo novo por dentro, que até o sorriso do cara é diferente, é um sorriso mais cheio de ternura espiritual, sabe? É um negócio, eu não sei explicar. Não sei explicar. Eu só sei que existe, porque eu passei por isso. A primeira coisa que acontece é uma transformação espiritual. É uma nova criatura. Outra coisa que acontece, e aí as evidências elas vão se tornando cada vez mais patentes, né? Cada vez mais visíveis, né? É que o passado, ele acaba descobrindo o seu lugar, ou a pessoa acaba descobrindo o lugar que o seu passado deve ocupar. Ele diz, olha, as coisas velhas já passaram. Então, ela não está sendo mais regida e não está tendo mais o domínio das coisas que ficavam assombrando como fantasmas a sua vida, porque ela sabe que sobre essas coisas Deus a fez mais que vencedora. Alguma coisa aconteceu, o meu passado fica lá, ele não é mais senhor da minha vida. Eu estou nascendo de novo, o que eu fui, o que eu fiz, as bobagens que eu disse, tudo isso vai ficando para trás, porque eu vou colocando o meu passado no seu devido lugar. O novo nascimento vai fazendo isso. Acontece ainda por último lugar, é que uma nova história passa a ser escrita por Deus. Eis que tudo se fez novo. Para o ônibus que eu quero descer. O cara se converte hoje, ou se converteu ontem, nasceu de novo ontem, ou nasce de novo hoje. Chega amanhã, o que se fez novo, cara pálida? O que é esse tudo que se fez novo? O que é isso? Eis que tudo se fez novo, é uma nova perspectiva, é uma nova esperança, é uma nova motivação, é um novo coração, é um novo olhar, é uma nova maneira de ver a vida, é uma nova maneira de olhar a Deus, é uma nova maneira de olhar a si mesmo, para que gradativamente as coisas que envolvem a vida da pessoa vão sendo então transformadas, porque a pessoa mudou primeiro.
Ela mudou primeiro. Tudo se fez novo. Tudo. Então, meu querido, minha querida, eu tenho uma palavra para todos nós. E para quem a carapuça couber? É necessário nascer de novo. Não tem outro jeito. Quem sabe eu estou falando com gente que foi criado na igreja desde criança, mas não nasceu de novo. Quem sabe eu estou falando com alguém que é uma pessoa religiosa, piedosa, sabe, penitente, mas que não nasceu de novo. Os sinais do novo nascimento não são vistos. Quem sabe eu estou falando com pessoas que construíram a sua vida mais sobre coisas do que sobre o Cristo. Precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Sabe uma coisa que eu cria? Eu era novinho, era embaixador do rei. Sendo embaixador eu quero. Alguns aqui conhecem essa música, né? Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei, né? Era embaixador do rei. E aí eu participava dos congressos dos embaixadores do rei. E tinha uma série de congressos, e não somente embaixadores do rei, congressos de juventude, adolescente, Conaberge, congressos de adolescentes batistas do estado do Rio de Janeiro. E eu estava lá, cresci na igreja, feliz da vida, sabe? Frequentava a escolinha, depois frequentava o IBD, depois eu frequentava a colônia de férias, sabe? Frequentava tudo que tinha na igreja. Minha família era da igreja, meus tios eram da igreja, minha mãe era da igreja, meus avós eram da igreja, meus primos eram da igreja, a família toda da igreja, era um monte de gente da família da igreja. Eu estava lá, feliz da vida. Tinha intercessores, pessoas que intercediam por mim. Nunca tive a coragem de levantar uma mão no culto. Meu coração pedia, mas eu ficava envergonhado por causa das pessoas. Aos 15 anos eu me desviei. Fiquei 5 anos fora da igreja. Na verdade eu não me desviei, eu saí da igreja. Saí dos 15 aos 20 anos de idade. Em 5 anos, foram 5 anos suficientes para fazer todo tipo de bobagem e receber de Deus todo tipo de livramento. Só não experimentei droga injetável. O resto, todo tipo de bobagem. Não sei se eu já contei esse testemunho aqui. Se eu já contei, vou contar de novo. Problema. Estou eu sentado na praça, lá em Maricá, minhoquinha da terra lá, com uma lata de cerveja na mão, bebendo como fazia todo final de semana e pagando cerveja para todo mundo como fazia todo final de semana. De repente eu olho para aquela lata de cerveja e digo assim: o que eu estou fazendo com essa porcaria na mão? Virei a lata de cerveja, não bebo mais. Meses antes, o meu tio tinha tomado uma lata de cerveja da minha mão, tinha brigado com ele. Brigado porque ele tomou uma lata de cerveja da minha mão e jogou fora. Final de semana seguinte, estou eu lá na praça de novo. Viraram para mim e falaram assim: Leozinho, vai para o clube? Baile, né? Tem um esquema armado lá. Era menina, né? Eu falei: rapaz, eu não vou mais nessa porcaria não. Ah, você é bobo? Não vou não. No meu coração já tinha decidido: eu não preciso disso mais para a minha vida. Eu só não tinha entendido ainda o que estava acontecendo. E aí eu comecei a sentir saudade. Eu comecei a sentir saudade. Isso foi no final de 93. A data do meu novo nascimento, 23 de janeiro de 1994. Foi quando eu entrei na primeira igreja batista de Maricá e eu chorava igual criança, perguntando para Deus por que eu fiz aquilo que eu fiz.
mas foi o dia em que eu nasci de novo. Foi o dia que Deus marcou a minha vida. Foi o dia que eu descobri o que é ter o Espírito de Deus em mim. Quem sabe a gente não tem alguém aqui nessa noite que precisa hoje nascer de novo. Quem sabe temos alguém aqui nessa noite que por algum motivo, por alguma vaidade da vida, perdeu o brilho no olhar, sabe? E começou a olhar para essa vida como sendo algo esquisito, meio sem significado. Eu até te entendo, porque essas coisas aqui só têm significado para quem nasceu de novo. Eu até te entendo, até te compreendo. Deus te dá a chance de, nessa hora, falar com você do jeitinho que Ele falou para Nicodemos, sem tirar nem pôr, sem florear, sem suavizar, sem arrumar uma forma mais tranquila, calma, serena, para te dizer: você precisa nascer de novo, da água e do Espírito, lavado pelo sangue do Cordeiro. Você precisa nascer de novo. Você sabe por que eu estou falando isso? Cara, porque o céu te espera. A glória não foi feita para os anjos, não. Jesus Cristo, Ele disse, eu preguei sobre isso aqui outro dia: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ou seja, aquele lugar lá foi feito por sua causa, foi feito por você. Deus não precisa de céu, Ele é o próprio, Ele ilumina o céu, Ele é maior que o céu, Ele é eterno. Esse negócio é para aquele que nasce de novo. Eu sei que o seu pecado te maltrata, eu sei que você luta contra ele, que você sofre, eu sei, eu imagino. O Espírito Santo, ele fica ali te incomodando, te incomodando, te incomodando, te incomodando, para que você nasça de novo, para que você experimente a graça de perceber Deus olhando nos teus olhos e dizendo assim: ah, filho meu, ah, minha filha, bem está, serva boa, fiel, bem está, servo bom e fiel. Queria que você baixasse a sua cabeça e que você orasse. E quero falar também para aqueles que de repente pararam e não conseguiram refletir sobre quem deve ser o maior amor da sua vida. O maior amor da sua vida precisa ser Jesus, mais do que qualquer evento, circunstância, situação, prazer dessa vida. No fundo, o que faz a diferença no final é como você tratou o Filho de Deus. Eu quero orar, e eu quero usar algumas palavras, e quero convidar você a orar comigo. E se você de repente entender que as minhas palavras fazem sentido para você, e você quer fazer delas as suas palavras, que você faça essa oração comigo. Vamos orar. Senhor, eu já entendi. Eu já entendi que o que eu preciso é nascer de novo. E esse novo nascimento, ó Pai, só virá pelo que o pastor disse, se eu me convencer que eu preciso nascer de novo, me arrepender dos meus pecados e me quebrantar diante do Senhor. Eu sei, Deus, eu tenho coisas boas que eu faço, mas eu já entendi também que elas não são suficientes.
Eu até acredito, Pai amado, na pureza e na honestidade do meu coração. Mas se eu ficar só nisso, eu sei também que não vai resolver. Então nessa hora, Senhor, eu me arrependo. E eu quero nessa hora ser feito nova criatura. Eu quero que o Teu Espírito tome conta da minha vida. Porque eu quero reconhecer Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Pai, eu quero nascer de novo. Eu reconheço, eu preciso nascer de novo. Em nome de Jesus. Amém. Minha pergunta: quantos nessa noite fizeram essa oração comigo? Levante uma de suas mãos, onde você estiver, que eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém nessa noite? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há mais alguém? Levante uma de suas mãos. Pastor, eu fiz essa oração. Eu reconheço, eu preciso nascer de novo, pastor. Eu quero passar pelo novo nascimento agora, já, nesse momento. Há mais alguém nessa noite? Na galeria, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Deus te abençoe, minha querida, louvado seja Deus pela tua vida. Há mais alguém? Deus te abençoe, louvado seja Deus pela tua vida. Há mais alguém nessa noite? Em nome de Jesus, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, meu querido. Há mais alguém? Há mais alguém? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Tem alguém aqui que não é que não tenha nascido de novo, mas perdeu as características de um novo nascido? Está com a cabeça longe, de repente está encantado, encantada com outras coisas, e que precisa viver aquele espírito do novo nascimento de novo, e quer fazer isso hoje. Em nome de Jesus, eu convido você também a levantar uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Alguém? Pastor, eu quero voltar. Deus te abençoe, irmão. Eu quero voltar. Eu quero sentir aquela paixão de novo. Eu quero sentir meu coração arder de novo. Eu quero vibrar, pastor. Eu quero vibrar. Sabe? Eu quero me apaixonar de novo por essa vida de Jesus, de igreja com Jesus. Há mais alguém nessa noite? Levante uma de suas mãos, onde você estiver, eu quero orar por você. Alguém? Na galeria, alguém? Quero convidar todos a ficarem de pé, em nome de Jesus. E eu quero pedir, por favor, que você que levantou uma de suas mãos, que você venha até aqui, que eu quero orar com você. Sai do seu lugar e vem cá, em nome de Jesus. Vem também, que eu quero orar com você. Vem cá, por favor, em nome de Jesus. Mais pessoas levantaram suas mãos. Chega aqui, vem, em nome de Jesus. Pode vir. A gente está fazendo disso aqui uma sala de parto agora. Ninguém tem condição de mensurar, de avaliar, de julgar o que está acontecendo. É o coração daquele que nasce com aquele que produz o novo nascimento. É algo espiritual, divino, poderoso, eterno. Então, em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui. Mais pessoas levantaram suas mãos. Quero convidar você a ficar aqui. Glória a Deus, louvado seja Deus pela tua vida. Louvado seja Deus pela tua vida, glória a Deus. Se tem alguém que queria estar aqui, de repente se sentir acanhado ou acanhada, agora se sente mais à vontade, vem cá que eu quero orar por você. Quero orar com você e pela tua vida. Em nome de Jesus. Há mais alguém? Vamos orar? Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Bendito, glorificado, magnificado seja o nome eterno de Jesus. Aquele que não abre mão do novo nascimento, mas também aquele que produz o novo nascimento naquele que abre o coração.
naquele que se apresenta diante do Senhor quebrantado, arrependido, humilhado, dizendo: Senhor, eu preciso. E nessa hora, Deus, o nosso coração clama pelo Senhor, pedimos ao Senhor: perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas faltas, perdoa, Senhor, por favor, perdoa-nos. E nessa hora queremos colocar estas vidas preciosas em Tuas mãos. Só o Senhor sabe o que está acontecendo aqui, só o Senhor sabe o que está acontecendo nesses corações, só o Senhor tem condições de mensurar aquilo que há, Senhor, ocorrendo na alma destes queridos. Oh Deus, abençoa essas vidas para a glória do Teu nome. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, que nessa maternidade que é esta igreja hoje, nasçam mais filhos, nascendo mais um filho que traz alegria, que traz esperança, que traz projeto de vida, que faz o sonho renascer, porque mais um filho nasceu, aleluia. Louvado seja o Teu nome. Toma estas vidas preciosas em Tuas mãos, e eu te peço, Pai, abençoa esses corações. Eu também te peço, Deus, pelas vidas que estão com a gente, que estão reflexivas sobre este assunto. Ajuda-as, Senhor, a compreenderem a necessidade de nascerem de novo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.